Olá, amigo, você que nos acompanha através deste canal. Eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos hoje iniciando nosso vídeo de número 20, o 20º vídeo do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos conversar sobre a formação do Novo Testamento. E estamos nos baseando aqui nesse texto que Jesus disse, Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No último encontro nós conversamos sobre a formação do Velho Testamento. Agora nós vamos falar sobre a formação do Novo Testamento. E começo dizendo que o Novo Testamento ele foi formado dentro do primeiro século. Na verdade, a grande maioria do Novo Testamento, se não quase todos, tudo foi escrito praticamente antes do ano 70 da era cristã. Antes da destruição de Jerusalém pelo Império Romano, as hordas de Tito, filho do imperador Vespasiano. Então, nós temos aqui quase todos os livros escritos até o ano 70, porque nenhum deles fala da destruição de Jerusalém, e mesmo boa parte dos seus autores morreram antes do ano 70. Paulo, que é o maior escritor, pelo menos 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, morreu aí em 64 a 67. Pedro, a mesma coisa. João é que escreveu outros 5 livros, e provavelmente Apocalipse tenha sido escrito no final do primeiro século. Mas eu diria que a grande maioria do Novo Testamento foi escrita antes do ano 70. Lucas, Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, talvez o Evangelho de João, talvez, mas vou dizer assim, 95% dos livros do Novo Testamento com certeza foram escritos até o ano 70. Provavelmente começou a ser escrito no início dos anos 50, alguns livros que parecem ter sido os primeiros, Evangelho de Marcos, o livro de Tiago, a Epístola aos Gálatas, ou 1 Tessalonicense. Muito provavelmente um desses 4 livros tenha sido assim um dos primeiros escritos. Mas eu queria me dedicar há 2 questões aqui importantes. O Novo Testamento ele foi escrito e foi distribuído para comunidades cristãs aqui, ali, acolá, e esses livros levou-se tempo para que a cristandade pudesse conhecer e aceitar esses 27 livros do Novo Testamento. A verdade é que em 367 da era cristã, nós já tínhamos essa lista dos 27 livros, sem nenhum concílio determinar nada. A verdade é que foi havendo um convencimento das comunidades cristãs, das igrejas, na aceitação, no reconhecimento de que esse livro aqui era do apóstolo tal, do apóstolo tal, do apóstolo tal, e esses livros, essas cópias foram se assim espalhando, e assim as comunidades foram tendo as coleções dos 27 livros do Novo Testamento. Eu queria separar 2 textos aqui para a nossa reflexão. Primeiro encontra-se em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 14 a 16, que diz assim: Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do Senhor,
como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, o que nós temos aqui nesta referência é que Pedro, o apóstolo, ele tinha conhecimento dos escritos de Paulo e reconhecia que os escritos de Paulo tinham pontos difíceis de entender. Olha, isso saindo da boca de Pedro, para mim é um conforto, né? Porque quando existem vários textos que eu olho assim e tenho dificuldade de interpretar, eu me lembro de Pedro, eu me conforto com Pedro, né? Puxa, até Pedro, que foi apóstolo do Senhor Jesus, dos primeiros ali, né? Se ele teve dificuldades de entender algumas questões escritas por Paulo, ora, que dirá eu, 20 séculos depois, né? Então eu me sinto assim, satisfeito, né? Confortado, vou dizer assim, porque Pedro, ele na sua sinceridade, ele diz, Paulo escreve pontos difíceis. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que ele diz que os escritos de Paulo, ele compara às outras escrituras no verso 16. Então veja que ele coloca os escritos de Paulo na mesma altura dos escritos do Velho Testamento. Quero chamar a atenção para mais um texto aqui. Esse se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5. Cadê? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, nós lemos assim. Olha o que Paulo escreve, agora é Paulo escrevendo. Porque a Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha. Isso é uma citação de Deuteronômio. Não atarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Agora já é uma citação do Evangelho de Lucas. Então, o que eu quero demonstrar aqui para você é o seguinte, é que os escritores do Novo Testamento, à medida que eles iam escrevendo, outros autores de outros livros iam tendo conhecimento desses registros, desses livros, e eles já eram aceitos como escritura de Deus. Então, Paulo fala de Deuteronômio e de Lucas. Pedro fala dos escritos de Paulo. E o Novo Testamento, assim, vai se construindo dentro do primeiro século. Parece, e eu gosto dessa ideia, de que o livro de Apocalipse, como que coloca um cadeado, né, no final das Escrituras, quando diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, parece mesmo que o livro de Apocalipse é o último e Deus coloca ali um cadeado. Acabou, não mexa mais. O que tinha para ser revelado foi revelado. Agora, cabe para a gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cabe à igreja no dia de hoje ler, entender. Então, eu quero terminar aqui dizendo que a Bíblia foi revelada por Deus, os autores foram inspirados por Deus e hoje nós somos iluminados por Deus para entendimento das Sagradas Escrituras.
Escrituras. Então, com este ponto, a gente termina este encontro também e ainda teremos mais um encontro do último ponto aí sobre a formação das Escrituras. Eu desejo que você esteja acompanhando e esteja sendo bom para o seu entendimento e para o seu crescimento cristão. Continue assistindo, curtindo, comentando, compartilhando e inscreva-se neste canal. Deus abençoe a sua vida.